vídeo falar sobre os novos movimentos religiosos. Mas antes de tudo, para um melhor entendimento, vamos contextualizar os seus antecedentes, como o conceito de igreja, o conceito de seita, a manifestação do fenômeno dos novos movimentos religiosos, os conceitos socioculturais, a presença na sociedade brasileira destes novos movimentos. E, enfim, mostraremos alguns exemplos deste fenômeno, em que são considerados, claro, pelos autores acadêmicos. Lembramos que a base da nossa fonte será sempre de dois autores: o professor Donizete Rodrigues, com o seu artigo Novos Movimentos Religiosos, Realidade e Perspectiva Sociológica, um texto de 2008, publicada pela revista Antropológica, e também temos o livro do professor Silas Guerriero. Para ser mais preciso, é o da coleção Temas do Ensino Religioso. O título do livro é Novos Movimentos Religiosos, o quadro brasileiro. Um livro de 2006, publicado pela editora Paulinas. Este vídeo é uma produção independente, feita por estudantes, pesquisadores das Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, onde temos 3 participantes nesta produção. Aqui o apresentador deste trabalho, João Simões Ribeiro, e os 2 participantes ilustres, Edísio Cruz da Silva e Pedro Vinícius de Souza Lins. Esse trabalho também tem a sua competência dentro da disciplina de Novas Expressões Religiosas, ministrada pela professora Maria Lúcia Abaure Guineri. Então, voltando ao tema, novos movimentos religiosos, vocês também perceberam no decorrer do vídeo, as várias problemáticas na dificuldade de nomear certas organizações de pertencimentos socio-religiosos, em que o termo empregado não é totalmente definidor, não conseguindo ser direcionador e centralizado e único no sentido de classificar tais organizações, se tornando até que ambíguos. Nesta esteira temos os termos como igreja, culto, seita, denominações e até o próprio termo empregado para e com os novos movimentos religiosos. Portanto, essa dificuldade de nomear com exatidão é onde cada autor expõe a sua concepção sobre os tais termos. Pois bem, para iniciar a nossa temática, temos em seguida a apresentação de nosso querido participante Pedro Vinícius, com uma abordagem sobre o conceito de igreja e seus desdobramentos. E depois, a participação de Edísio Cruz, com a abordagem conceitual de seitas. Olá pessoal, boa noite, me chamo Vinícius e eu fiquei com o conceito igreja. No livro Novos Movimentos Religiosos, Realidade e Perspectiva Sociológica, Donizete Rodrigues, ele traz uma abordagem sobre o que é a igreja, na visão dos sociólogos Max Weber, Pierre Bourdieu, Thomas Luckmann e entre outros. Mas o que Donizete mais destaca é o pensamento de Max Weber, quando afirma que a igreja busca a universalidade, não somente geográfica, mas também como uma instituição religiosa dominante, conservando o monopólio da salvação, ou seja, a única instituição capacitada e autorizada, sem concorrentes. Além disso, a igreja, segundo Weber, é não exclusivista, pois os seus critérios de aceitação de um novo membro são mínimos, e por outro lado, os casos de expulsão são raros e somente acontece no campo teológico da igreja. E uma das principais características de igreja abordada por Donizete é, primeiro, origem divina e justificada pela Sagrada Escritura. 2. Influência e autoridade sobre todos os aspectos da vida.
3. Os membros são por nascimento, ou seja, por batismo, e pouquíssimo por conversão. 4. Burocratização e organização complexa, envolvendo aspectos administrativos, estratificação interna, distribuição geográfica ordenada, formalização teológica dogmática das crenças, desenvolvimento de legislação formal sobre práticas e usos e costume, e a ritualização de cultos e orações. Já Silas Guerreiro, no livro Novos Movimentos Religiosos, o quadro brasileiro, ele traz uma visão plural de igreja, ou seja, mais de uma igreja, diferente de Donizete, que traz o posicionamento de igreja no singular, e claramente remontando à igreja apostólica romana, ou seja, a igreja católica. Silas afirma que, mesmo com o surgimento de novos movimentos, a igreja ainda continua com uma predominância significativa. Ele também traz o conceito no original, que é ecclesial, ou seja, assembleia daqueles que pertencem a Deus. Silas também usa as palavras de Ernest, contemporâneo de Max Weber, quando diz que a igreja promove a estabilidade e a ordem social, e que sua atuação abrange toda a sociedade, não distinguindo classe social. Porém, para garantir sua sobrevivência como uma instituição abrangente, necessita se associar às classes dominantes. Para Silas, a igreja administra a graça e se situa acima dos indivíduos, insistindo em seu caráter de permanência e transcendência. Está entregada ao mundo e à sociedade, e possui divisões internas e hierarquia própria com diferentes graus de compromisso de seus agentes. E lembrando também que tanto Guerreiro e Donizete, nos seus textos, eles abordam uma visão sociológica e não teológica acerca da igreja. Meu nome é Dísio Cruz da Silva, aluno da disciplina Novas Experiências Religiosas do curso de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Vou falar um pouco sobre seita, de acordo com o que nos traz os textos Novos Movimentos Religiosos, Realidade e Perspectiva Sociológica e o que são Novos Movimentos Religiosos, de Donizete Rodrigues e Silas Guerreiro, respectivamente. Então, o que é seita? Para Silas Guerreiro, seita ou culto é um grupo religioso pouco estruturado, agrupado em torno de um líder carismático que traz em geral uma mensagem de inovação. Para Donizete Rodrigues, a seita é um grupo de protesto que se nega a aceitar a verdadeira fé. É sinônimo de apostasia, ou seja, abandono da fé. Donizete faz referência ao sentido duplo de definição de seita de Ruth e Rodrigues. Então, o primeiro sentido, que é secare ou cortar, a seita é um pequeno grupo que se separou de um grupo religioso maior, do qual reivindica a legitimidade teológica, certo? Neste caso, nós temos um líder inovador. O segundo sentido, que é o sentido de seguir, é um grupo organizado de pessoas que seguem uma mesma doutrina filosófica e religiosa. Neste caso, nós temos líder carismático e iluminado que recebeu um chamado de Deus, do demônio ou de qualquer outra entidade sobrenatural. Bem, os termos seita ou culto eram muito utilizados antes dos finais dos anos de 1970, pois a partir deste período os sociólogos passam a adotar o termo NMR, ou seja, Novos Movimentos Religiosos. Bem, características. Eu cito agora as principais características de seita. A primeira é forte liderança carismática. As seitas geralmente são lideradas por um indivíduo que possui um grande poder de persuasão e influência sobre os seus seguidores. Essa liderança é centralizada e muitas vezes vista como incontestável, ou seja, muitas vezes as pessoas não podem contestar nem os próprios membros, tem que seguir a sua determinação. A segunda característica, nós temos doutrina rígida e exclusiva. As seitas costumam ter uma doutrina muito específica que se diferencia de outras tradições religiosas. Elas frequentemente acreditam ser a única verdade e podem se isolar de outras crenças e práticas.
Terceira característica: alto nível de comprometimento. Os membros de uma seita geralmente demonstram um alto nível de dedicação ao grupo. Isso pode incluir um compromisso financeiro, emocional e de tempo, muitas vezes levando a uma vida completamente dedicada ao movimento. Quarta característica, nós temos separação da sociedade. Muitas seitas incentivam ou exigem que seus membros se distanciem de amigos, familiares ou da sociedade em geral, criando uma sensação de comunidade fechada e exclusiva. Quinta característica é visão apocalíptica ou de salvação exclusiva. Algumas seitas mantêm uma visão apocalíptica ou acreditam que apenas seus membros serão salvos ou terão acesso a uma vida espiritual superior, reforçando a ideia de exclusividade e urgência na adesão aos ensinamentos. E a sexta característica, nós temos práticas e rituais específicos. As seitas frequentemente adotam práticas e rituais que reforçam a identidade do grupo, podendo ser diferentes ou mesmo opostas às práticas religiosas tradicionais. Eu cito agora exemplos de seitas, nós temos a Igreja da Unificação do Cristianismo, que é fundada em 1950 na Coreia, é a seita do Referendo Moon, que é uma seita muito conhecida, e se encontra em vários países. Nós temos Meninos de Deus, Família do Amor, criada em 1968 em Los Angeles por Davi Brandt. A terceira que nós temos aqui é da Cientologia, que é fundada em 1954 por Omni Hubbard. Temos também as seitas que praticaram suicídios coletivos, A maioria foram fundadas nos Estados Unidos da América. Nós temos a primeira aqui, que é a Templo do Povo, liderada por Jim Jones. A seita de Jim Jones, ela provocou a morte de mais de 900 pessoas, entre crianças, pois foram obrigadas a tomar uma mistura de suco de frutas com cianeto. Nós temos também a outra aqui, outra seita, que é a ramo dos Davidianos, liderada por Davi Koresh. Bom, no momento é isso que eu tinha que passar para vocês. Como já foi falado anteriormente, as definições dos termos seita e igreja é uma problemática clássica. E na tentativa de distinguir destas o surgimento das novas expressões religiosas, serão nomeadas como novos movimentos religiosos. Segundo Donizete, é um conceito sociológico criado na década de 50 do século XX para designar e substituir a clássica tipologia igreja, denominação, seita, culto. Mas a problemática dos termos anteriores se repete aqui também. Primeiramente, no sentido do que é o novo. O novo nos debates tem entendimentos diversos. Podem ser o surgimento desses novos movimentos depois da Segunda Grande Guerra Mundial ou após as décadas como as de 50, 60 e 70. Outro defende que seja a partir da metade do século XIX. E tem até quem defenda que sejam considerados os 2 últimos séculos. Como exemplo, temos Donizete, que vai refletir a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, e em particular desde os finais dos anos 60. Podemos falar sobre o artigo dele, que foi a partir da guerra em que houve uma visão mais crítica do mundo, diante talvez da falta de clareza sobre o sentido, no verdadeiro sentido de uma guerra, o valor da vida frente ao poder altamente destrutivo, um exame de consciência para buscar novas alternativas, surgindo consciências revolucionárias contra o sistema vigente da época, mas foi particularmente nos anos finais da década de 60 que evidenciou-se a proliferação dos novos movimentos. Podemos observar que o foco da discussão está na temporalidade do surgimento desses novos movimentos religiosos. Se for uma escala cada vez mais aproximada, ficaria excluído uma grande parte de que possam ser os
considerados os novos movimentos religiosos. Se for muito distante, como é o caso dos 2 últimos séculos, vai se convergir até mesmo com a constituição e formação de vários estados, países nas Américas. Então, não fazendo tanto sentido como o segundo Silas, que fala que é o caso do Brasil. Nessa questão temporal, Silas Guerreiro defende que parece-nos ser demasiadamente restrito adotar o mesmo período dos autores europeus. É preciso olhar para a sociedade que estamos estudando, ou seja, localizar o fenômeno. E por outro lado, temos também como em alguns novos movimentos religiosos, em sua constituição, fortes elementos influentes e constitutivos, ou até mesmo movimentos derivados de antigas religiosidades e religiões orientais. Então, a problemática de considerar o que é o novo persiste. No que é o novo para o Ocidente, na realidade não seja tão novo para o Oriente. O termo movimento, segundo o dicionário online de português, movimento quer dizer ação ou efeito de movimentar, de mover, de mudar, de se dirigir de um lugar para o outro. À primeira vista faz sentido designar através deste termo, mas por outro, remete-se sempre a um estado em um movimento constante, né? E quando se fala em movimento religioso, uma questão importante na discussão do fenômeno é o movimento que, embora apresente algumas características religiosas, não é considerado como sendo propriamente religioso. Aqui, nesse sentido, são as que se consideram como são chamadas de filosofias de vida, voltada a promover uma ação holística do ser, e segundo Silas, a nova era, pois não há uma organização formal. É composta por uma pleiade de agências por vezes tão diferentes que algumas nem podem ser chamadas de religião. É nessa mesma esteira e muito mais antiga ainda é a discussão da definição do termo religião. Não temos dúvida de que, quando se tenta definir o que é os novos movimentos religiosos, se detenham também no obstáculo sobre a definição do que é a religião. Silas fala que as novas religiões seriam, então, tanto aquelas que fogem completamente do modelo das grandes religiões. Que grandes religiões são essas? O cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e o judaísmo, como também os novos grupos surgidos do interior delas. Mas pode ser ainda uma mistura entre 2 ou mais das religiões já estabelecidas. Mais adiante, com relação às novas religiões provindas e ligadas ao cristianismo, como por exemplo o pentecostalismo e o movimento carismático católico, Silas não admite como um novo movimento religioso, mas os que são devidos das culturas diferentes, como as orientais, aí com certeza serão consideradas de novos movimentos religiosos. Já o Donizete entende que todas as novas religiões surgidas após os anos 60 são novos movimentos religiosos, a exemplo, o pentecostalismo. A dificuldade de definição começa pela própria diversidade entre os novos movimentos religiosos. Não há uniformidade em nível de organização e coesão. Silas fala que qualquer tentativa de classificar será sempre ilimitada. Então, é isso. Eu quero explicar aqui um pouco sobre o contexto sociocultural e o surgimento das novas religiões. No seu livro, Novos Movimentos Religiosos, Quadro Brasileiro, Silas afirma que o indivíduo pode buscar outros conhecimentos em outros lugares e tradições, pois nada afirma que aquela verdade até então seguida seja a única possível. E esse pensamento é o que possibilita os novos movimentos religiosos. E segundo Donizete, a inovação é um dos pilares que permite tal ação, pois o homem sempre está em constante evolução e aprimoramento. Essa tal inovação sempre estará ligada a um profeta ou a um líder religioso, alguém que é iluminado, né? Ou seja, o inovador é um líder que domina bem a oratória, que prega e age de forma distinta dos líderes e dos seguidores da religião anterior, da qual está a se separar.
Esses inovadores ou possíveis criadores oferecem novos horizontes religiosos e de salvação da alma, ou seja, uma recompensação por seguir as leis morais e doutrinárias que esses líderes propôs. Donizete nos explica melhor trazendo uma ilustração sobre o judaísmo, que gerou o cristianismo através de pessoas que tinham uma outra interpretação, um outro entendimento, um outro pensamento sobre as escrituras do Antigo Testamento, ou seja, o sagrado dos judeus. E posteriormente, do cristianismo primitivo, surgem o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e o protestantismo. E do protestantismo surgem outras e mais outras. Silas também reforça ainda mais essa compreensão de como os novos movimentos religiosos acontecem. Segundo ele, os grupos que são mais organizados, seja em termos doutrinário, seja em termos sociais, tiveram origem por meio de algum líder com forte personalidade, que se autoproclamava portador de uma verdade a ele revelada e chamado a liderar uma nova corrente espiritual, um novo movimento. E os liderados são pessoas que veem nesses movimentos a oportunidade de servir um certo bem maior. Ou seja, segundo os autores, os novos movimentos religiosos sempre estarão ligados à inovação, posicionamento, coragem, espiritualidade, recompensa, a um pertencimento de um grupo, uma irmandade não biológica. Com isso, novos movimentos religiosos estão surgindo. As novas religiões na sociedade brasileira. A sociedade brasileira passou por significativas transformações religiosas nas últimas décadas do século XX, levando ao surgimento e crescimento de novas religiões e espiritualidades que se distanciam das religiões tradicionais, como o catolicismo e o protestantismo. Entre as novas religiões ou movimentos religiosos destacam-se movimentos neopentecostais, que se caracterizam pela ênfase na prosperidade, no sucesso pessoal e na cura divina. Como exemplo destes movimentos, temos a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Novas espiritualidades e espiritualismo. Nestes movimentos inclui uma vasta gama de práticas e crenças, muitas vezes sincretas, que mesclam elementos do esoterismo, na nova era, e de tradições orientais. O foco está na espiritualidade individual e práticas como meditação, yoga e técnicas de curas alternativas. Religiões afro-brasileiras renovadas. Embora religiões como o Candomblé e a Umbanda tenham raízes mais antigas, há uma renovação e uma adaptação dessas religiões às realidades urbanas contemporâneas, muitas vezes com novos adeptos que não têm origens afrodescendentes. Há religiosidades urbano-metropolitanas, englobam novos grupos religiosos que emergem nas grandes cidades, muitas vezes caracterizados por seres informais sem grande estrutura organizacional e com um caráter mais espontâneo e flexível. Movimentos e religiões importadas. Religiões como o budismo, o hare krishna e outras tradições orientais têm ganhado espaço, muitas vezes adaptadas ao contexto brasileiro. As novas religiões refletem as mudanças sociais, culturais e econômicas que afetam a sociedade brasileira, oferecendo alternativas espirituais que se adaptam às necessidades e demandas do mundo contemporâneo. Assim, existem novos movimentos religiosos, com tendências fundamentalistas e outros com tendências abertas e relativas, podendo ser entendida como uma resposta às transformações culturais, sociais e religiosas da sociedade. Bem, os novos movimentos religiosos com tendências fundamentalistas caracterizam por reação à modernidade. Esses movimentos tendem a surgir como uma resposta à secularização e ao pluralismo religioso, buscando recuperar ou preservar uma suposta pureza original da fé. Busca por identidade. Em tempos de crise, identidade e desorientação
Movimentos fundamentalistas oferecem uma identidade clara e uma sensação de segurança, afirmando certezas religiosas que contrapõem a incerteza do mundo moderno. Comunidade e controle. Valoriza a comunidade e a disciplina interna, promovendo uma coesão social baseada em uma interpretação literal e autoritária de textos sagrados ou doutrinas. Como exemplo, nós temos Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, Igreja Evangélica Sara Nossa Terra e Igreja Internacional da Graça de Deus. Bem, novos movimentos religiosos com tendências abertas e relativas. As características são: resposta ao pluralismo, abraça a pluralidade de crenças e práticas, refletindo a multiplicidade e complexidade da sociedade contemporânea, diálogo aberto com outras religiões e com a ciência. Espiritualidade individualizada, promove uma espiritualidade mais subjetiva e personalizada, permitindo que os indivíduos escolham e misturem elementos de diversas tradições religiosas para construir sua própria experiência religiosa. Adaptação às mudanças culturais, adaptam-as rapidamente às mudanças culturais e sociais, refletindo o espírito do tempo e promovendo valores como a liberdade individual e diversidade e tolerância. Como exemplos, nós temos a UDV, que é a União de Vegetal, Santo Daime e Igreja Messiânica. Bom, então, o que seria Nova Era? A gente citou aí, se faz tanto em Nova Era, então o que é Nova Era? Para Silas Guerreiro, a Nova Era é um conceito multifacetado que se refere a um movimento cultural e espiritual surgido no final do século XX, que promove uma visão holística e integradora da espiritualidade do ser humano e do universo. Não é uma religião organizada, mas sim uma corrente de pensamento que engloba uma ampla variedade de crenças, práticas e ideias, muitas vezes influenciadas por tradições orientais esotéricas, psicológicas, ecológicas e outras áreas. A Nova Era é caracterizada por algumas ideias e valores centrais, como o holismo, espiritualidade individual, transformação pessoal e social, sincretismo, rejeição do materialismo e racionalismo. Guerreiro entende a Nova Era como um reflexo das mudanças culturais e espirituais do final do século XX, em resposta às crises de sentido provocadas pelo avanço da modernidade, pela globalização e pela crescente pluralidade de crenças no mundo contemporâneo. E para finalizarmos o nosso vídeo, trouxemos um quadro analítico segundo Donizete Rodrigues. Temos ao centro de azul a igreja e em volta da igreja temos o Estado. A igreja tem também ligada ao culto. Culto pode ser ligada, mas também pode ser desvinculado da igreja. Da igreja pode surgir as seitas. E das seitas pode se desenvolver e se institucionalizar, criando as denominações. A denominação passa para ser uma igreja.